Olá, aluno da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Alessandra. Estarei aqui com vocês hoje, mediando a aula, observando a participação de vocês no chat. Eu espero que vocês participem bastante, façam perguntas que, na medida do possível, a gente, por conta de tempo, a gente dá um jeito de resolver. E nós temos hoje aqui a aula da professora Daniela, de Biologia. Tudo bem, professora? Tudo certo. Tudo tranquilo, pessoal? Boa tarde. Então, hoje a gente vai falar sobre dinâmica de populações, tá? Então, continuando aí com o conteúdo que a gente está vendo sobre ecologia e tudo mais. Então, em relação às orientações prévias, anota tudo que vocês acharem interessantes, lembrando, de registrar o nome da aula e também o componente curricular aí, e mantenha o caderno do aluno próximo, que a gente vai utilizar em alguns momentos, ok? As habilidades, Então, identificar os fatores que controlam o tamanho de uma população e as variações na densidade em razão de mudanças ambientais ou alterações nos fatores bióticos com base em textos ou gráficos, reconhecer a ação de fatores bióticos e abióticos, promove o equilíbrio dinâmico das populações, enquanto características dos ecossistemas mantêm-se relativamente estáveis. Tá? O conteúdo que a gente vai trabalhar aí, densidade e crescimento de populações em equilíbrio dinâmico das populações nos ecossistemas e também fatores que interferem nesse equilíbrio dinâmico. Ok? Então, vamos começar já nesse primeiro slide aqui, com a interação pelo chat. Já vamos começar, Alessandra, com a participação deles. Colocá-los para poder pensar um pouquinho, a gente poder senti-los um pouco mais próximos, mesmo estando distantes, não é? Verdade, exatamente. Então, aqui a gente tem uma imagem, planificada aí do nosso planeta, e é uma imagem que foi um compilado de imagens, na verdade, feita por satélite durante a noite, em momentos que não tinham nuvens, para a gente observar algumas coisinhas aí. Então, existem alguns pontos iluminados nesse mapa, e aí eu pergunto para vocês, o que representam esses pontos iluminados, o que vocês estão aí visualizando no mapa, como se apresenta a distribuição populacional humana em nosso planeta, e seriam essas regiões aí que apresentam maior devastação ambiental? Então, 2 minutinhos para vocês pensarem aí.
já ia te chamar de Simone. A gente estava falando agora da professora Simone. Olha, gente, a gafe. Vamos lá, professora. Tivemos interações, sim, tivemos respostas, e algumas até interessantes. Teve gente que disse que a questão luminosa era só luzes acesas, então pessoas em suas casas com as luzes acesas. Não sei, bom, eu até estabeleceria na minha ignorância do assunto com alguma coisa, mas não sei se é bem a ideia. Então, ó, o Gabriel, ele disse, o Gabriel e a Tainá, eles disseram que a primeira é luz / energia, a segunda, áreas urbanas, e a terceira, sim. Rodrigo, ele disse grandes cidades para a primeira, desregular para a segunda e não na terceira. O Arthur, ele disse cidades para a primeira, no litoral para a segunda e sim para a terceira. E nós temos o Alisson, que disse só cidade, a Alessandra disse que é tecnologia, a maioria fez essa relação. O Luiz Gustavo, na segunda, ele disse lugares mais populosos, os pontos que representam densidades populares, a Maria Eduarda. Então, a gente tem alguns próximos, mas variações de nomenclatura. Algum deles chegou próximo, pelo menos? Olha, eu vou te falar uma coisa, Alessandra. Todos eles, de alguma forma, chegaram onde a gente tinha que chegar mesmo. Então, quando a gente observa esses locais iluminados, eles representam, sim, os locais onde as populações se encontram. Então, os locais mais povoados, né, que estão os grandes centros, sim, ficam na costa dos continentes, se a gente observar. Então, se a gente pegar ali especificamente a América do Sul, a gente consegue ter um desenho ali do nosso país, e a gente percebe que a costa toda brasileira ali está super iluminada, e o restante, o interior, não tem muita iluminação. Então, se a gente pensar, a quantidade de pessoas, né, a densidade populacional, ela é muito maior em centros urbanos do que para o interior, inclusive o interior do país, né? Então, a costa brasileira ela é mais povoada, e os grandes centros se encontram ali. Então, a gente vê São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, está tudo por ali. Tá? Então, a galera que comentou aí está com o pensamento certo. E você sabe que o Caio ele até colocou, seriam as áreas de maior número de habitantes, que veio de encontro exatamente com essa sua explicação agora, né? Exatamente. Então, a gente consegue observar que é o lugar mais populoso, né? As populações estão em maior quantidade ali, e também acontece que, já que para ter os grandes centros ali, é necessário o quê? Desmatamento, é necessário desmatar, destruir o habitat natural que tem ali naquele ecossistema para construir, né, concretar tudo. Então, a gente vai falar um pouco disso aí na próxima aula também. Então, vamos seguir aqui. Relembrando, gente, fatores bióticos e fatores abióticos, tá? Então, quando a gente fala em fatores bióticos, estamos falando aí dos seres vivos, das interações que acontecem de competição, predação, parasitismo. E os fatores abióticos são os aspectos físicos, né, do ambiente. Então, os recursos que a gente tem disponível, a água, como que a temperatura se apresenta, o tipo de solo, a disponibilidade de radiação solar, tá? A disponibilidade de nutrientes. Então, tudo isso tem a ver com os fatores bióticos. Abióticos, desculpa. E o que é uma população, né? Então, a gente já viu isso em outras aulas, que população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocupam o mesmo local, né, uma determinada área, no mesmo período de tempo. Então, é importante a gente levar em consideração o tempo, justamente para a gente conseguir caracterizar essa população. Então, a população de hoje não é a mesma população de 10 anos atrás. Então, mais uma interação aí com vocês. Aqui a gente tem uma imagem que foi retirada também do caderno do aluno, tá? O volume 2, aí na página 47. E aí a gente tem vários fatores que podem interferir no número de indivíduos de uma população. E aí são alguns dos fatores que estão apresentados. Eu quero que vocês me digam quais são os que contribuem para o aumento e os que contribuem para a redução. Acho que 1 minutinho está suficiente. Eu acho que dá sim, mas eu só vou aproveitar para responder a pergunta aqui do Davi. Ele pergunta, isso está no caderno volume 2? Está sim, viu, Davi?
As atividades elas estão no caderno volume 2. Essa que a professora está apresentando agora está na página 47, correto? Exatamente. Eu acho que 1 minutinho dá. Acho que 1 minutinho tá bom. Olha, Daniela, nós tivemos também várias respostas. Eu acho que, mais uma vez, com termos diferentes, eles chegaram próximo do que é correto. Então, nós temos o Matheus Ribeiro, ele disse controle da natalidade e migração. Tem a Tatinha, que eu acho que é Tatiana, mortalidade diminui. Matheus, controle de natalidade. O José Eduardo, mortalidade diminui. Leila, natalidade. A Lúcia, a ideia da mortalidade e a imigração. Eu percebi que muitos alunos fizeram essa relação utilizando a mortalidade e a imigração. Então, não fugiu muito, principalmente... aqui tem aqui tem relação. Aumento da natalidade, então, aumento populacional, mas relacionado à imigração. E agora? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em fatores que aumentam, significa o quê? Que está entrando gente, entrando seres vivos, né? Porque, claro, essas taxas elas não funcionam só para o ser humano, mas todos os outros seres vivos, plantas, enfim, tudo o que a gente quiser dimensionar aí. Então, todos os indivíduos que estão nascendo, eles contribuem para o aumento. E também aqueles que migrando, né, que estão chegando aí, os imigrantes, também vão colaborar para isso. Em contrapartida, se a população começa a morrer, os indivíduos começam a morrer, a taxa de mortalidade ali aumenta, essa população vai diminuir. E também se as pessoas decidirem emigrar. E a gente observou muito isso em determinada época, conforme a gente falou na aula anterior, que o que acontece? As pessoas elas saíram do campo e vieram para a cidade. Então, aí foi uma forma de emigração. Então, o campo ficou com uma densidade menor, com uma população menor, e os centros urbanos muito mais cheios, certo? Então, quando a gente fala em dinâmica de população, a gente está dizendo o quê? Que a dinâmica de população ela vai estudar essa variação do número de indivíduos, né, e os fatores que estão interferindo ali, e os parâmetros que estão interferindo nessa movimentação, nessa variação aí. Tá? Então, a gente tem a taxa de natalidade, que mostra aí a variação dos indivíduos que estão surgindo, estão nascendo, a imigração, que estão chegando aí de outros locais, mortalidade, que estão morrendo, e de emigração, que estão se deslocando para outros locais. Isso daí funciona não só para a gente falar sobre população humana, como eu disse anteriormente. Então, de repente, se você está numa floresta e tem uma área que está devastada, essa área, a população dali, né, imagina, derrubaram diversas árvores. Essa população dos seres vivos que vivem ali, eles podem se deslocar para outros lugares. E aí a gente altera. Por isso que a gente diz que o ecossistema ele é dinâmico, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre densidade populacional, ok? Então, a densidade nada mais é do que o número de indivíduos de uma população pela unidade de área ou de volume, né? Se a gente estiver falando, de repente, de um rio, a gente vai falar de volume. Então, o que é levado em consideração aí? A gente percebe, isso que a gente acabou de discutir, que a taxa de natalidade e a taxa de imigração faz com que essa densidade populacional aumente. Por quê? Se você tem um número maior de indivíduos naquela mesma área, essa densidade vai aumentar.
Se você tem um número de indivíduos morrendo, né, um grande número aí morrendo, e se deslocando daquele local, partindo de lá, você tem essa densidade populacional diminuindo, ok? Então, esses fatores eles vão interagindo entre si, e aí eles vão determinando se a população está sofrendo variação no seu tamanho ao longo do tempo, ok? Aqui a gente tem um exemplo, ó, de densidade populacional. A gente tem a cidade de São Paulo, grande centro urbano. Olha só, né, gente? É concreto para todos os lados, não tem um verdinho nessa foto. Em contrapartida, a gente tem cidades de Palmeiras, Bahia. Ai, gente, Chapada Diamantina, que beleza. Ô, saudade! Pois é, de lá eu conheço no máximo Salvador, mas estou feliz e ainda vou voltar para lá para conhecer a Chapada. Com certeza. Vamos para a Chapada juntos, porque lá é incrível. Então, a gente consegue perceber aí pela imagem, ó, que em Palmeiras a gente tem uma grande área ainda, né, com floresta, uma grande área verde, e não tem muita população. Se a gente olhar aí com os dados do IBGE, em Palmeiras a gente tem aí uma população com cerca de 8.410 indivíduos que estão ali nessa população. Em contrapartida, em São Paulo, a gente tem 11.280 e quantos? Eu não estou conseguindo enxergar daqui. 283, enfim. Isso. E aí a gente tem o quê? Conforme essa relação de densidade, a densidade populacional de Palmeiras é de 12,79, ou seja, ali você tem cerca de 12 indivíduos por quilômetro quadrado. Em contrapartida, em São Paulo, você tem 7.398,26 pela mesma área, ou seja, extremamente populosa a cidade. Inclusive, a gente percebe isso com a verticalização, né? A construção de prédios, para conseguir comportar todas essas pessoas aí. E aí a gente tem um outro índice aqui, que a gente também utiliza para estudar essa dinâmica de populações, que é o índice de crescimento. Então, o índice de crescimento ele leva em consideração a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, a gente relaciona um pelo outro e a gente tem a seguinte situação. Se a taxa de natalidade ela é maior do que a mortalidade, significa que esse índice ele vai ser maior que 1. Ou seja, é uma população que está em crescimento. Em contrapartida, se a gente observar que a taxa de natalidade ela é menor do que a de mortalidade, ou seja, as pessoas estão mais morrendo do que nascendo naquela população, a gente tem uma população em declínio. E essas situações podem ocorrer por diversas situações, né, que a gente vai ver isso daí mais para frente em relação aos fatores que interferem, ok? Aqui, estrutura etária. Tá? Então, nesse diagrama aqui, a gente consegue observar o crescimento de uma população e esse índice, né, de crescimento aí. Então, nesse diagrama de estrutura etária, a gente representa homens e mulheres, ok? E aí a gente tem também por faixa etária. Então, está dizendo ali jovens, adultos e idosos, ok? Então, a gente percebe o quê? Que uma população em crescimento, a gente tem a base da pirâmide mais larga, que vai significar justamente um grande número de indivíduos nascendo e, consequentemente, é uma população que está em crescimento. Se a gente olhar a pirâmide estável, né, a gente tem o quê? A base ela é muito parecida com a faixa etária dos adultos. Então, jovens e adultos está meio que em equilíbrio. Então, a gente diz que essa população ela está estável, ok? E, no último caso, em declínio, significa o quê? Os indivíduos eles não estão nascendo tanto naquela população, né? Então, a gente não tem uma taxa de natalidade grande. Então, o número de jovens, por ser menor, vai fazer com que essa população ela esteja em declínio. Já que não nasce gente, todo mundo morre em algum momento da vida, né? Por mais que a gente tenha uma expectativa de vida muito boa, os indivíduos eles vão morrer em algum momento. É um processo natural. Então, se não está nascendo gente ali, ou não está nascendo bicho naquela população, ou planta, enfim, qualquer organismo que a gente esteja analisando, a gente tem uma população em declínio.
aqui, vamos lá para mais uma horinha de interação, mais um momento de interação. E eu quero saber o seguinte de vocês. Ó, aqui a gente tem esse diagrama da estrutura etária que eu acabei de comentar com vocês. E, ao lado, a gente tem a pirâmide etária do Brasil. Aí está relacionando o ano de 2012 e 2018, ok? E a população brasileira. Então, mostrando aí para a gente as faixas etárias, os indivíduos de 0 ano até acima de 80 anos, né? Todos os informados pelo censo. E aí a gente tem essa análise para fazer agora. Então, eu quero que vocês comparem esse gráfico com os diagramas que estão ao lado e ver qual que é a nossa situação do país. O nosso país está em crescimento? É uma população que está estável? É uma população que está em declínio? Então, a partir dessa análise, eu quero que vocês observem aí. Então, acho que uns 2 minutinhos, ou você acha que é pouco? Não, eu acho que 2 minutinhos dá, porque eles vão estabelecer a relação entre as duas representações gráficas, Sim. né? Acho que dá. Então, acho que 2 minutinhos, gente. Daqui a pouco a gente volta. Olha, Daniela, eu sei que eles tinham que olhar para as duas representações gráficas, correto? Tanto aquela que você já tinha explicado, como a nova que você apresentou, que é da esquerda com valores numéricos. Eu acredito, não sei se eles fizeram essa comparação certinho. Por que eu estou te dizendo isso? A maioria... Então, a gente tem, por exemplo, Priscila, Nicolas, Rafael Gomes, Carla de Jesus, professora Selma, a gente tem o Matheus, o Moisés, o Rafael, o Juan, dizendo que é estável. Então, que a situação está estável. Já o Samuel, a Ju, Maiara, quem mais? Eu tinha visto mais alguém aqui. Acho que é Sadara. Desculpa se eu falei errado, tá, gente? E tiveram mais alguns, disseram que nós estamos em crescimento. A Kathleen também disse que nós estamos em crescimento. Estou para te dizer, ó, eu estou aqui falando com você e estou olhando aqui no chat, certo? Certo. Eu ainda não vi ninguém falando em declínio. Eu vi 90% estável, um ou outro crescimento e declínio. Declínio ninguém. Ninguém, gente, olhou para o declínio. Vamos pensar o seguinte, ó.
É claro que se a gente olha rapidinho, só rapidinho bate o olho... Desculpa, deixa eu corrigir. Acabei de achar um. Ah, é? João Gabriel disse declínio. Opa, João, estamos juntos. Então, ó, quando a gente percebe que a gente olha rapidamente, vê só essa imagem, a gente acha que ela parece mais com a segunda, né? Só que se a gente observar, a linha está dizendo para a gente a população de 2012 e as barras de 2018. Então, se a gente olhar lá entre 0 e 4 anos, a gente já percebe que as pessoas elas estão nascendo menos. Então, as pessoas pararam de ter filho com tanta frequência. Então, ela, apesar que muito, né, discretamente, está em declínio. Tá? Então, é até interessante conversar com seus professores para discutir um pouco mais. É bem interessante essa pirâmide, então dá para a gente trabalhar bastante coisa em cima dela. Bora continuar. Potencial biótico. Gente, o potencial biótico ele é o seguinte. Imagina que uma população poderia crescer tranquilamente, lindamente, sem interferência de nada, sem ter doença, sem ter qualquer que seja o problema relacionado a isso, sem ter espaço que está delimitando. Esse é o potencial biótico. Então, a capacidade potencial de crescimento de uma população em condições ideais. Só que a gente sabe que não é assim que acontece. Então, existe o que a gente chama de resistência do meio, que é o quê? O conjunto de fatores que vão limitar o crescimento de uma população. Tá? E também a questão do próprio espaço, se a gente pensar aí, a capacidade de suporte de um ambiente, né? Então, existe uma determinada capacidade para o número de indivíduos. Então, as populações elas precisam ter um controle, e esse controle é feito pela resistência do meio. Certo? Então, nesse gráfico, a gente consegue observar aí que a curva do potencial biótico ela é só crescente, quer ir embora sem fim. Só que aí a gente tem o quê? Que a população real ela leva em consideração esses fatores, né? A resistência do meio e também a capacidade de suporte desse meio. Ok? Então, se a gente olhar aqui no próximo slide... Não estou conseguindo mudar. Oi, foi demais. Foi. Então, quando a gente olhar os fatores que vão regular o tamanho dessa população, a gente pode falar dos fatores bióticos e abióticos. Tá? Então, em fatores bióticos, a gente vai ter parasitismo, por exemplo. Então, os parasitas eles vão causar doenças no seu hospedeiro e vai fazer com que essa população seja controlada por isso. Né? Competição. Então, a gente tem indivíduos que estão ocupando o mesmo espaço. Então, vamos imaginar aqui indivíduos que tenham nichos ecológicos parecidos, né? Vivam no mesmo ambiente, que eles compartilham da mesma alimentação, dos mesmos hábitos. Então, que esse nicho ele acaba se sobrepondo um pouco. Vamos imaginar isso. Em algum momento, essas populações elas vão ter que competir por recursos, certo? Então, recursos esses sendo a água, a alimentação, ou até mesmo espaço. Então, quando há competição, uma das espécies, pelo menos, ela vai ser de alguma forma prejudicada. Tá? Então, a gente tem aí esse gráfico mostrando nessa imagem aí competição. Então, a gente tem ali, na ausência de competição, as duas espécies estão crescendo tranquilamente. Com a competição, a gente percebe que uma das espécies teve declínio. Né? Então, existe essa interferência aí. Quando a gente fala em fatores bióticos, também temos a predação. Então, existe ali, ó, se você olhar esse gráfico, ele está subindo e descendo para as duas espécies, tanto da presa quanto do predador. Então, é automático. Se o número de presa sobe, o número de predador vai subir também, porque está se alimentando. E aí, se tem mais predador, a presa diminui e, consequentemente, esse gráfico vai subindo e descendo o tempo todo. E aí, a gente tem, no próximo slide, os reguladores dos fatores abióticos. Tá? Então, a radiação solar, a disponibilidade de radiação solar, a altitude vai interferir, o pH, nutrientes, água, solo, temperatura. Então, os fatores abióticos eles também vão influenciar na diversidade biológica, porque existem alguns fatores que vão regular isso. Então, em locais que a gente percebe que estão mais perto do Equador, da linha do Equador, que são mais quentes, mais úmidos, a gente tem uma grande diversidade, por exemplo, com a nossa floresta amazônica, se a gente pensar nisso. Tá? E aí, aqui eu quero que vocês pensem no seguinte. Quais fatores abióticos
são decisivos na biodiversidade dos biomas apresentados. Então, aí a gente tem a tundra, que é uma região fria, tá? E a gente percebe aí na imagem, em relação à biodiversidade, será que está muito diverso? Não está? E a floresta amazônica ali, como eu comentei, né? Que tem uma grande biodiversidade. Que fatores que são decisivos aí? Então, vou deixar um minutinho para vocês. Olha, Daniela, nós temos uma diversidade de respostas. Eu acho que alguns alunos não compreenderam a questão e eles responderam só tundra ou só floresta amazônica. Mas nós temos, por exemplo, a Bianca disse solo, o Igor água, Jordan o clima, o Pedro também falou o clima, o Lucas, quem mais falou clima? Daniel, eu acho que é time, não sei. Correia, Nicole também falou clima, Matheus, Arthur, teve a Isadora que ela falou água e clima. A maioria respondeu clima. Tem o professor Rafael. Obrigada, viu, professor, pela sua participação. Ele disse temperatura. Então, a gente tem aí essa variação. E agora? Professor Rafael, né? Então, professor, realmente a temperatura vai interferir, né? Então, se a gente pensar que em temperaturas mais elevadas, a gente tem a possibilidade de mais espécies estarem ambientadas, né? Então, quanto mais frio o clima, quanto mais a temperatura estiver mais baixa, a gente tem o quê nessa situação? Espécies menos adaptadas àquela situação. Então, a gente tem uma diversidade menor. Então, a temperatura interfere, sim, aí, e a umidade também vai interferir, né, em locais mais úmidos e quentes, a gente tem uma grande diversidade. Posso te fazer uma pergunta? Que uma aluna ela colocou aqui, cadê? Achei. Eu acho que o nome dela é Chara Adriele. Ela falou o pôr do sol. Existe alguma relação entre o nascer e o pôr do sol com essa condição? Não, se a gente for pensar em pôr do sol, talvez ela tenha... Não sei se foi nisso que ela pensou, que em determinadas regiões, né, se a gente pensar nos polos, a disponibilidade de radiação solar, ela se altera com as estações. Então, assim, as estações, se você levar para esse lado... Como que é o nome dela? Chara, eu acho que é Chara, estou lendo do jeito que está aqui, Adriele. Tá, vou chamar de Adriele, então. Então, Adriele, se você levar para esse lado das estações e tudo mais, você pode, sim, ter interferência, sabe? Se for nisso que você pensou. Não sei se foi exatamente nisso, mas depois me conta aí no chat se foi isso que você pensou e eu dou uma procurada. Agora, vamos resolver uma questão juntos. E é o seguinte, aqui a gente tem um gráfico que, por sinal, é um gráfico que a gente viu alguns slides atrás. Vamos lá, então. Em um experimento, populações de tamanhos conhecidos de duas espécies de insetos foram observadas em duas situações. Na primeira situação, essas populações estavam separadas em um determinado ambiente. E, na segunda situação, essas populações estavam juntas. Então, ali a gente tem o gráfico mostrando a situação 1 e o gráfico mostrando a situação 2. Beleza? Então, vamos ver o que eles perguntam para a gente.
Hoje, o treco de mudar o slide não está sendo meu amigo. Vamos lá. Volta 1, por favor. Isso. Os gráficos mostram a contagem das populações em cada uma das situações a partir dos resultados, e é possível concluir que a espécie A se beneficia da interação com a espécie B. Então, está dizendo que a espécie A está se dando bem ali em relação à espécie B. B, o crescimento populacional da espécie A independe da presença de B. C, a espécie B depende da espécie A para manter constante o número de indivíduos. E D, a espécie A tem pior desempenho quando em competição com a espécie B. Então, vamos lá, gente. 1 minutinho para vocês responderem aí, e a gente já volta. Olha, eu confesso que foi praticamente uma unanimidade o que eu vi aqui no chat. Então, eu posso te dizer assim, tranquilamente, que mais de 90% disse que é a alternativa D. E o Marcelo, que acho que é Correia o sobrenome dele, ele afirmou D e é lógico. Né? Ele, certeza, eu estou falando e eu sei bem o que eu estou falando. É boa essa convicção, né? Quando a gente se está certo ou errado, eu não sei, tá bom? Mas é bom ter essa convicção. Mas, certeza. Por exemplo, o Micael, ele disse que é a letra B. Nós temos o Cauã e o Giovanni disseram que é a letra A. Guilherme, desculpa, Guilherme. E Richard, que é a letra B também. E a Amanda Adriele e o Kennedy disseram que é a letra C. Então, vamos lá, pessoal. Quem respondeu letra D é o que está correto. Não vai ter tempo suficiente da gente discutir todas as alternativas, ok? Mas vocês podem falar com os professores de vocês depois. Então, a D é a correta, porque a espécie A, se a gente voltar ao slide, ela está diminuindo. Ixi, bagunçou tudo, mas não tem problema. Ela está diminuindo, tá? Então, a gente observa essa diminuição, ok? Então, a gente discute, a gente pode até comentar isso depois. Então, hoje nós aprendemos o que significa dinâmica de populações, identificamos os fatores que regulam o tamanho da população, compreendemos o que é densidade populacional e suas possíveis implicações, e também os fatores bióticos e abióticos que acontecem aí essa dinâmica. Então,
Boa tarde para vocês. Obrigada, Alessandra. Obrigada, E Dani. a gente se vê na próxima aula, pessoal. Tchau, gente. Até mais.